Flávio, e aí, Paracuru? Paracuru, assim, durante um tempo eu fiquei um pouco brigado com Paracuru. Brigado no sentido de eu não Uhum. sentia muita vontade de vir. Eu acho que essas descobertas que eu estava fazendo, eu acho que esse momento que eu estava vivendo de arte. Você chegou ao Bolshoi. O Bolshoi foi depois. O Bolshoi foi depois que eu parei de dançar. Eu cheguei no Bolshoi como professor, eu não cheguei Ah, como bailarino. É, Você está tão preocupado em descobrir aquilo que você não quer perder muito tempo. Então, assim, eu tinha férias, mas as minhas férias eu ia estudar. E aí eu ia estudar em Nova York, eu ia estudar na Europa, porque era onde eu ia encontrar os uhum. professores que eu buscava. Eu sofri um acidente dançando, né? Depois de dançar um repertório muito vasto, assim, porque é no repertório que a gente aprende. É naquilo que a gente dança que a gente aprende o que é dança. Uhum. E eu cheguei a dançar muitos bons balés, cheguei a trabalhar com muitos bons professores. Eu me lembro que assim, o meu espetáculo de estreia do Teatro Municipal, eu mal tinha saído daqui do Ceará, eu tinha ido para o Teatro Guaíra, mas eu fiquei 6 meses. Então, assim, eu não tinha ainda um ano que eu tinha saído do Ceará. Então, assim, a minha memória cearense, memória É, paracuruense de filho de pescador, ainda estava muito na flor da pele. é. E o primeiro espetáculo, fiz uma ópera cuja direção era do Franco Zeffirelli, um cineasta italiano Uhum. que trabalhou em Hollywood, que fez grandes filmes, que Isso. trabalhou com grandes estrelas do cinema, Elizabeth Taylor. Ele dirigiu essa atriz, que é um ícone do cinema. É, ele fez filmes como O Irmão Sol, O Irmão Lua, Uhum. Romeu e Julieta, O Campeão, que são grandes filmes daquela época. Jesus de Nazaré, que ainda hoje é um ícone do cinema mundial. E aí eu me lembro de estar no palco e ficar assistindo aquele espetáculo, porque era inevitável não assistir, embora eu fizesse parte dele, aquilo era muito maravilhoso para que eu não Uma assistisse. realização. E eu ficava pensando, meu Deus, eu sou filho de um pescador, eu saí de Paracuru um dia desse, como é que eu estou aqui nesse lugar, entende? De tão maravilhoso que aquilo. Então, assim, eu estava muito empolgado com a minha vida. Eu sofri um acidente no palco, num ensaio geral, mas era um ensaio aberto, então tinha plateia. É, e daí eu tive que parar de dançar. Eu fiquei muito abalado porque eu não sabia fazer nada na vida. Tudo que eu havia aprendido era isso. E como eu tinha tido um acidente de trabalho, o meu retorno ao Teatro Municipal, depois que eu fico bom, que eu faço 2 cirurgias, eu fiquei Uhum. paralítico, eu tenho sequela até hoje, são sequelas graves. Eu pude meio que escolher o que eu queria ser, em qual função eu queria voltar por causa do acidente. Só que o que eu queria ser era professor e essa função não me era disponível, porque era uma função que estava fora do meu nível de contratação. Eu podia ser ensaiador, eu podia ir para guarda-roupa, cuidar dos figurinos, eu podia fazer algumas coisas, mas professor não estava. Só que houve um concurso. E de novo a minha relação com os concursos eram, todo mundo dizia para mim, você é muito jovem, maître de ballet, que é o nome que se dá a um professor do Teatro Municipal, é uma função para quem tem mais de 60 anos, quem tem mais de 50 anos, quem já dançou um longo período, e você tem 34. Você tá maluco? Eu digo, é um concurso público, eu tenho E direito, eu vou tem que fazer. fazer. Fiz, passei. E aí começou uma nova momento na minha vida que é descobrir ser professor. Eu já dava aulas em estúdios e é algo que eu me descobri como a minha missão. Acho que todo mundo vem com uma missão, né? A gente olha para o Neymar,
que é um grande jogador, embora eu não concorde muito com o comportamento dele, mas concordo com o talento que ele tem. Isso é inegável. É inegável, né? A gente olha e diz assim, não é possível, essa pessoa não nasceu para fazer isso, né? Exatamente. Quando eu entro numa sala de aulas, eu disse assim, eu nasci para fazer isso. É isso aí que Deus me mandou. E aí começou uma outra vida, assim. Foi aí que eu comecei a me tornar conhecido, tá? Embora eu fosse bailarino da maior companhia de dança do país, eu me tornei conhecido na dança brasileira como professor. Aí eu fui para o mundo, aí eu fui para a Europa, aí eu dei aulas em lugares onde ninguém nunca fez, nenhum brasileiro tinha dado. Eu fui maître do Teatro da Ópera de Varsóvia, que tinha acabado de sair do bloco da União Soviética, e eu fui a primeira brasileira a fazer isso. Que, aliás, assim, teve uma coisa engraçada, porque como eu era muito jovem para ser maître de balé do Teatro Municipal, eu ganhei o cargo, mas eu não fiquei dando aula de fato. Eles tinham um certo receio de que a companhia não me respeitasse. Eu tinha sido colega deles, né, e era jovem. Então, eles tinham um certo receio e eles me deixaram algum tempo assim na cadeira esperando. Foi aí que eu fui para a Europa e quando eu voltei, os bailarinos mesmo foram na direção e disseram assim, ele deu aula num dos lugares mais incríveis do mundo. Tem aula com ele, como é também. que ele não pode dar aula aqui, né? E foi dessa maneira que eu comecei minha carreira de maître de balé do Teatro Municipal. Você me perguntou como é que eu cheguei aqui, mas eu tenho que falar tudo isso. Pô, você está falando, contando história, tá mostrando, dando dados. Isso aqui é um documentário de história, Flávio. E lição de vida. Num determinado momento da minha vida, o governador Tasso Gereissati, ele cria algumas escolas no Ceará ligadas ao Instituto Dragão do Mar, que era uma escola de cinema. Ele quis criar um polo de cinema naquela época, uma escola de cinema, que agora está reverberando. Hoje o Ceará tem excelentes diretores de cinema. E me convidaram para dirigir a escola de dança. Tinha escola de gastronomia, tinha escola de cinema, tinha escola de teatro, tinha escola de direção, tinham várias escolas. Bacana. E eles me convidaram para dirigir a escola de cinema. Eu pedi uma licença no Teatro Municipal e fiquei aqui 3 anos. Nesse intervalo, eu me aposentei do Teatro Municipal e quando no 3º ano eu recebi um convite para ir para dar aulas na escola do Teatro Bolshoi, que era um convite que ninguém recusaria. O Teatro Bolshoi é a melhor escola de dança do mundo. Isso. Né? E aí eu fui para aquela escola, quando 1 ano e meio depois eu começo a ficar muito cansado. E aí eu vi que eu tinha trabalhado quase 20 anos sem férias, sem folga. E eu comecei a ter falhas na memória. E o médico disse, ou você tira férias, ou você faz um tratamento com o estresse, ou você vai ter uma coisa muito séria. Eu vim para Paracuru, porque minha mãe era muito velhinha já, e eu aproveitei para ficar um pouco com ela, né? E aqui eu descobri um grupo de jovens